Jesus, se você for olhar no Evangelho, todas as vezes que ele se encontra com os seus discípulos, ele tem sempre dois movimentos. O primeiro é: vinde, venham, sigam-me. Como a vocação de Pedro, que estava lá, pescando, né? Passou a noite sem pescar. Lançarei as redes em teu nome. Então ele vai. Vai com Jesus. Vinde. É isso que está na vocação básica do apóstolo. Estar com Jesus. Famoso texto clássico de São Marcos. Jesus escolheu 12, escolheu aqueles que quis, para que estivessem com ele e para enviá-los em missão. Então, o primeiro movimento é vinde, estar com Jesus. Mas o segundo movimento é ide, é ir em missão. Mas não é possível você ir em missão sem você ir para Jesus primeiro. Até aqui eu estou colocando coisa óbvia para você. Certamente você já ouviu isso em outros lugares, talvez de outra forma, mas você já ouviu isso. Não é possível ser missionário se você antes não é discípulo. E não é possível ser verdadeiro discípulo se você não é missionário. Os dois discípulos de João, que seguiam Jesus, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os dois foram atrás dele. Opa, é ele, vamos lá. Jesus se volta para eles, pega eles de surpresa. Eles: o que vocês procuram? Senhor, onde moras? Vinde e vede. Venha. Mas aí logo depois, André vai e encontra Simão Pedro. E diz: encontramos o Messias. Encontra Natanael e diz: encontramos o Messias. Então logo ele vai até Jesus, ele já se torna imediatamente missionário. Isso é importantíssimo. Então, teologicamente, espiritualmente, isso está muito fundado. E aquilo que isso é Aparecida, isto é, Bento XVI. Aquilo que Bento XVI disse para os bispos em Aparecida, lembrando a sua encíclica Deus Caritas Est. No início do cristianismo não está uma ideia, um sistema de ideias, uma teologia. No início do cristianismo está um acontecimento. Um encontro com uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Mas uma vez que você se encontra com Jesus Cristo, você vai depois e se torna missionário. Isso é Bento XVI. Isso é Aparecida. Isso é a vida da igreja. Isso é o que nós devemos ser. Mas vamos cavar mais fundo na nossa realidade de seminário. Porque de conversa bonita nós já estamos, né, um pouco cheios. E o que é que eu vejo depois de 15 anos como reitor no seminário? Vocês sabem que esse ano deixei de ser reitor do seminário, né? O bispo já tinha me dado um vice-reitor, dizendo que ia ser meu sucessor. Chegou um ponto no início de 2010, eu disse para o bispo: olha, seu bispo, já faz 1 ano e meio que nós estamos aqui no seminário, vivendo em clima de despedida. O senhor já deu o sucessor que está aqui. Foi um padre formado por mim, etc. Ótimo. Nós nos damos muito bem, estamos trabalhando junto. O padre não quer que eu vá embora, ele quer que eu continue sendo reitor, ele quer ser vice-reitor, ele não está querendo que eu lidere a cadeira. Mas acontece que tem que acontecer a transição. Vamos lá. Pedi para o bispo. Aconteceu a transição. Para mim custou muito. Custou muito porque eu amo o seminário. Ainda amo. Podem ter colocado muito defeito na minha formação durante esses 15 anos, e tinha defeito, porque a gente, hoje que eu não sou mais reitor, é que eu digo, agora eu
poderia começar a ser reitor, porque agora eu sei o que é que eu não deveria ter feito. Né? Podem colocar todo defeito na minha formação. Acho que não podem me acusar uma coisa. Acho que nenhum seminarista jamais me acusou de não ter amado o seminário e a eles. Eu amo o seminário e amo os seminaristas, amo mesmo. Amo de coração. Para mim me custou muito sair do seminário. Mas era Deus me chamando para ser missionário, né? Depois de 25 anos, 15 anos eu fui reitor. Mas eu entrei no seminário como seminarista há 25 anos atrás. Agora, pela primeira vez, 25 anos depois, eu estou morando numa casa paroquial. Fiquei 25 anos morando em seminários. Missionário agora. Tudo bem. Mas o que é que eu aprendi nesses 15 anos de reitor? Vamos fazer um exame de consciência, um balanço. Padre, se o senhor pudesse dizer qual é o segredo de um bom formador, o segredo da formação, é o seguinte: a cada ano, às vezes a cada semestre, para o rapaz ir para frente, nas conversas que eu tinha com ele, eu não fazia essa pergunta para ele, mas na minha cabeça tinha uma pergunta, sempre. Uma pergunta evidente, mas uma pergunta necessária. Esse rapaz tem fé? Essa era a pergunta. Esse é o segredo da formação. Esse rapaz crê? No início do processo formativo a gente pergunta, será que ele já tem fé? No final do processo formativo a gente se pergunta, será que ele ainda tem fé? Mas é necessário se perguntar pela fé. Por quê? Porque os nossos seminários, os nossos institutos de filosofia e teologia estão se transformando em cemitérios de fé. São lugares onde as pessoas naufragam na fé. E você que é seminarista e quer ser um dia missionário, quer ser padre, como é que você pode ser discípulo, ou seja, gente que tem fé? Discípulo é isso, é um cara que tem fé, ele foi com Jesus, ele crê em Jesus. Como é que eu faço, padre? Eu estou nessa situação, eu entrei na filosofia, encheram de caraminhola a minha cabeça. Padre, eu estou na teologia. Disseram tudo quanto é coisa que fizeram eu perder a fé na teologia. E isso vai nos tornando não somente gente sem fé, vai nos tornando cínicos. Não somente céticos, incrédulos, cheios de dúvidas. Isso vai nos tornando cínicos. Cinismo quer dizer isto. Quer dizer, você não somente não tem fé, você ironiza a fé e disfarça que ainda tem fé. Você escarnece da fé, mas mantém a imagem que você ainda tem fé. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, para que isso seja um exame de consciência para todos nós. Para mim também. Fé é uma realidade que a gente, quando perde, não nota que perdeu. Nós estamos numa igreja onde existe uma multidão de padres e ai de mim. Será que eu vou dizer? Eu vou falar. Eu vou falar. Existe uma multidão e espero um número menor, mas ai de mim, também um número consistente de bispos sem fé. E como é que a gente nota que uma pessoa não tem fé? Vamos fazer um exame de consciência, não para você ficar pensando no padre fulano e nem no seu bispo. A carapuça aqui é para você e para mim, ok? A gente perde a fé quando a gente para de praticar o ato da fé. E qual é o ato da fé? O ato no qual a fé se robustece. Porque é necessário praticar a fé. Sim. Esse ano, uma das grandes conquistas que eu tive na minha vida
é que eu agora faço esporte. Estou me tornando um atleta. Daqui a pouco eu vou estar musculoso. Os musculosos que se cuidem. Eu faço, sabe qual é o grande esporte que eu faço? Deixa eu me esconder aqui de vergonha. Eu faço pilates. Quem não sabe o que é pilates, pilates é uma ginástica de velho, entendeu? Um negócio assim meio... alongamentos, Para você ter ideia, eu faço pilates junto com a minha mãe. Nós vamos juntos para a aula de pilates. Mas está fazendo um bem imenso para mim, porque existe debaixo da pele e em cima dos ossos ainda tem uma sutil camada de músculos que agradece. Muito bem. Estou fazendo exercício. E eu noto quanto isso está fazendo bem para mim. Gente, quando a gente faz exercício, depois a gente pensa melhor. As ideias ficam mais claras, porque o cérebro é também um órgão do corpo. Mais oxigenado, mais arejado, melhor, endorfina, companhia limitada, essas coisas fazem bem. Pois bem, exercício não é somente no corpo, é também na fé. A fé precisa ser exercitada, senão ela se atrofia e morre. A fé não é um negócio que você põe no armário, lá pendurado, e aquilo vai viver. Se você pegar uma samambaia e colocar dentro do seu armário, daqui a uma semana ela está morta, sim ou não? Você precisa pôr no sol, você precisa aguar, você precisa adubar, você precisa cuidar, fofar a terra. Você precisa arrancar as ervas daninhas. A fé precisa ser exercitada porque ela é viva. A nossa fé é viva e ela precisa ser exercitada. E qual é o exercício da fé? O exercício da fé chama-se oração. E como é que eu sei que eu não estou mais orando? Eu sei que eu não estou mais orando quando Deus deixa de ser um tu e se transforma num Ele. Deus é uma ideia a respeito da qual eu penso. Padre seminarista pensa a respeito de Deus muitas vezes e acha que reza. Padre, eu rezo porque eu penso em Deus o tempo todo. Mas você pensa nele. Você não fala com um tu. Típica oração de quem perdeu a fé. Exemplo de oração de quem perdeu a fé. Atenção, não é todo mundo que faz esse tipo de oração que perdeu a fé, porque essa coisa é contagiosa e nós somos uns macaquinhos, né? A gente faz mímica, a gente imita tudo aquilo que vê, entendeu? Então, não é porque você já fez uma oração dessa que você perdeu a fé. Mas essa é uma oração de quem não tem fé. Está entendendo? Então pare de fazer isso. Eu estou dizendo isso para você parar de fazer. Porque se você fizer isso muitas vezes, você vai perdendo a fé. Como é a oração de quem não tem fé? A oração de quem não tem fé é o seguinte. Está aqui esse tapete. Todo sujo, né? Por quê? Porque entraram com terra aqui, lá. Né? A oração de quem não tem fé é assim. Senhor. A oração de quem não tem fé é o seguinte. Rezemos para que a nossa comunidade se conscientize que deve limpar os pés antes de pisar no tapete. Rezemos ao Senhor. O Senhor escutar em nossa prece. É oração recado. Você não fala com Deus. Você não diz, Senhor, eu vos suplico. Não, você diz, rezemos. Você está falando com a comunidade. Rezemos para que... Segunda coisa, você não pede uma intervenção divina. Você diz assim, para que a nossa comunidade se conscientize e se solidarize com os pobres, rezemos ao Senhor. Isso é a oração de quem não tem fé.
Você está dando recado para a comunidade. A oração se torna uma extensão da homilia no mau sentido da palavra. Ou seja, você continua dando recado, continua dando bronquinha através da oração. Né? Para que nós aprendamos a perdoar uns aos outros. Né? Oração é recado. Sabe o que é a oração de quem tem fé? A oração de quem tem fé é o seguinte: quer rezar pelos pobres? Se você tem fé, você faz assim: Senhor, eu vos peço. Olha, você não está falando com a comunidade. Entendeu? Você não está dizendo para que nós... Não, você não está dizendo para que nós nada. Você está dizendo, Senhor, é um tu. Está falando com Deus. É um encontro. Você crê que tem alguém ouvindo do outro lado. Porque quando você não crê mais, você vai falar com quem você está vendo. E quem que você está vendo? A comunidade. Mas se você crê, você fala com o invisível. Senhor, eu suplico. Essas chuvas que estão acontecendo lá em São Paulo, Senhor, estão alagando. Eu vi uma imagem na televisão de um menino sentado perto de um lugar alagado. Senhor, envia o teu anjo para aquele menino que eu vi na televisão. E consola o coração dele para que ele não cresça traumatizado por aquela miséria na qual ele vive. E fazer, Senhor, com que um dia ele se encontre com a verdade do Evangelho e creia. E ele veja que esta vida, Senhor, é uma passagem na direção do céu. Senhor, eu quero aproveitar também para pedir a graça que vós concedais que o meu coração seja um coração sensível aos pobres e eu me converta. Quero pedir perdão, Senhor, por causa do meu apego com o dinheiro. Eu acesso o site da minha conta bancária e fico pensando no dinheiro que eu tenho, nas contas que eu tenho que pagar, e não penso nos pobres. Eu quero pedir, Jesus, a graça, que o meu anjo da guarda me ajude a me recordar sempre de quem tem menos do que eu. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que já ouvistes a minha oração. Amém. Isso é oração. Está entendendo? Quando você reza, você pede para Deus fazer alguma coisa. Não é para a comunidade fazer, ô otário. Se você tem fé, existe um ator que faz algo, um agente que faz algo. Uma força invisível. Um Deus vivo e verdadeiro que age. Os padres já não creem mais. O padre não crê mais na ação de Deus, ele crê na ação dele. Aí fica aquela, o padre senta no confessionário. Primeiro, se tem confessionário, né? Porque não tem mais esse negócio não, né? Era para ter. Mas ele senta no escritório paroquial para atender a pessoa. E aí ele vai atender a pessoa com psicologismos. Entendeu? E aqueles conselhos esdrúxulos que faria Freud corar de vergonha, pudico. Né? O padre dá os conselhos dele, porque ele, quem é que está agindo ali? Ele, os conselhos dele. Ele não crê no poder de Deus quando ele levanta a mão. Esse padre não crê naquilo que ele é. Meu irmão, o primeiro dever de um padre é crer naquilo que você é. Você tem que crer que quando você levanta a mão, não é mais a mão daquele safado sem vergonha. Você foi ungido, é a mão chagada do ressuscitado que se ergue e age. Quando eu ergo para dizer, eu te absolvo, existe alguém que age. Isso é ter fé.
Meus irmãos, como é que nós queremos ser missionários? Ide! Se nós não somos mais nem discípulos. Nós não cremos. Gente, é uma epidemia neste país. Uma epidemia de padres sem fé. Os nossos seminários são fábricas de perda de fé. Você precisa crer. Crer que Deus age. Mas como é que você perdeu a fé? Você não perdeu a fé. A primeira coisa que o diabo faz para você perder a fé quando você entra no seminário não é uma aula de filosofia. Mas não é assim que o diabo faz você perder a fé, meu filho. O diabo é mais inteligente do que isso. Ele faz você perder a fé mostrando a miséria da igreja. Quando você começa a ver miséria atrás de miséria, miséria atrás de miséria, miséria atrás de miséria, miséria atrás de miséria, você começa... Aí você, um belo dia, candidamente, está fazendo seu exame de consciência, para fazer a sua confissão, você se lembra que você caiu no pecado da masturbação. Naquele momento vem aquela ideia que Satanás em pessoa colocou na sua imaginação, que diz o seguinte: por que você está preocupado com isso? Você não vê que é impossível? Ninguém vive. Por que você ainda está preocupado com essa masturbação? Larga de bobagem, rapaz. A vida não é assim não, amadurece, cresce. Aí você estuda a história da igreja. Aí você descobre que o Papa Alexandre VI, no momento de fraqueza, teve 12 filhos. O Papa! O quê? O Papa? O Papa! Não! Esse professor está mentindo. Aí você vai no livro de história e vê que é verdade. Aí você ouve falar que o Vaticano é imperialista, está interessado no domínio da América Latina, que é que a igreja da América Latina seja toda romana. Padre Paulo, aliás, esse cara aí do DVD, esse otário que vocês estão assistindo no DVD aí, ele é um agente do imperialismo romano. Porque isso é coisa desse Papa. Mas esse Papa vai passar. Nós vamos eleger um Papa melhor. Quer ver? Vai chegar o dia em que o Papa vai sair na janela de São Pedro e vai declarar infalivelmente: o Papa não é infalível. E assim eles vão. Gente, deixa eu dizer para você como é que você não perde a fé. Primeira coisa, vamos começar de trás para frente. Você quer estudar a história da igreja? Então estude a história da igreja verdadeira. Estude a vida dos santos. Essa é a história da igreja. Essa é a história da igreja. Ah, padre, isso aí tu também está apelando, né? Não, pera lá, meu irmão, lógica, por favor. Por favor. Liga o cérebro. Atenção, quando eu disser 3, todos liguem o cérebro. Tico e Teco, prontos. Os 2 neurônios que sobraram. Atenção. 1, 2, 3. Liguem o cérebro. Atenção. Um arquiteto, ele não vai fazer grandes monumentos. Um engenheiro não vai fazer grandes monumentos. Ele pretende saber construir casa. Normal, essas casas normais que a gente tem. Ele entra na faculdade e ele estuda o quê? Ele estuda a história de todos os arquitetos charlatães que fizeram prédios cair um dia na vida. É isso que ele estuda? Ele estuda os grandes arquitetos. Ele estuda
Como é que Michelangelo pensou o primeiro projeto da Basílica de São Pedro? O lado michelangesco da Basílica. Aí depois ele vê que, não, mas aí Maderno acrescentou um pedaço. Não, e a Praça Bernini? Ele estuda Bernini, Michelangelo, Maderno. Ele não estuda pé rapado, meu filho. Ele vai a Brasília e vai ver as intuições do Niemeyer. Para concordar, discordar ou acordar. Não sei o que ele vai fazer, mas ele vai estudar os grandes, sim ou não? Só nós achamos que podemos estudar a história da igreja estudando a biografia de Judas. Ou seja, você quer estudar a igreja e só estuda os fracassos. Você quer estudar arquitetura e só estuda os prédios que caíram. Você quer estudar medicina e só estuda os remédios que matam, que não deram certo. Você está estudando matemática e só estuda os cálculos errados. Você vai ser padre e só estuda a cafajestagem dentro da igreja. Ótimo, você vai ser um bom padre. É porque eu estou querendo despertar a minha consciência crítica. Eu sou crítico. Gente, você quer ser padre? Estude os padres que deram certo. Vai ler a vida de São Padre Pio de Pietrelcina. Vai. Ele deu certo. Estuda Vianney. Ele deu certo. Estuda Agostinho, Tomás de Aquino, São João Crisóstomo. Estuda. Eles deram certo. Estuda os grandes. Veja o que eles fizeram para ser fiel ao celibato. Veja. Um Francisco de Assis que se jogava na neve para ser casto. Um Vianney que dormia no chão e fazia jejum. Veja um Tomás de Aquino que pega um tição na lareira para afugentar a mulher que tentou ele. Veja os homens que viveram o celibato. Agora você só vive de mentira. Os caras estão dentro da igreja. Perderam a fé. Se queixam de ainda ter fé, mas não tem mais. Estão aí para destruir o negócio. Não que ele tenha entrado para destruir. Não, não pense que o padre, aquele lá que você está pensando, né? Não pense que esse padre entrou no seminário Cafajeste. Ele entrou como você. As nossas vocações são boas, gente. Os meninos entram no seminário cheios de idealismo, fé, vontade de ser santo. Meu irmão, quando você estiver diante do trono de Deus para responder no dia do juízo, aí você vai ver o que é a vida. Aí você vai aprender o que é. É inevitável que os escândalos aconteçam, mas ai daqueles por quem os escândalos acontecerem. Porque nós não somente perdemos a fé nos seminários, nós somos responsáveis pelo naufrágio da fé de muitos outros. E vai ser pedido conta a você, seminarista. Porque não precisa você ser padre para fazer as pessoas perderem a fé. Já agora, seminarista, você é capaz de fazer as pessoas perderem a fé. Você vai responder. Deus vai descer, como desceu, e procurou Caim e perguntou:
onde está o teu irmão? Quando você chegar na porta do céu e Deus olhar para você e dizer, cadê fulano? Eu dizer, ele perdeu a fé, está no inferno ardendo. Ele perdeu por quem? Quem foi que abriu a caixinha de Pandora para ele? Meu irmão, faça penitência por seus pecados. Meus queridos, a igreja existe. A igreja não somente é boazinha. A igreja é santa e imaculada. Sabe o que é imaculada? Quer dizer que não tem pecado nenhum. A igreja não tem pecado, só que ela precisa ser crida. A igreja é objeto de fé. Quando você todos os domingos se levanta e diz, creio, você diz, creio na igreja. A igreja não é um grupo de gente que crê. Ela é também isso, mas ela é também objeto de fé, ela precisa ser crida. E por que a igreja é imaculada? Porque a igreja é aquela parte em nós que já se converteu. Isso é igreja. A fronteira da igreja, eu já disse isso, mas repito, porque é importantíssimo. A fronteira da igreja passa dentro de nós. Dentro de você tem alguma coisa que ainda é igreja. Está esperneando, está na UTI, mas ainda é igreja. Dentro de você tem alguma coisa que ainda é igreja. Este alguma coisa que ainda é igreja é santo e imaculado. Agora, dentro de você também tem a prostituta. Babilônia. Está dentro de você. Dentro de mim. Carapuça não é só para você, não, é para mim também. Dentro de mim tem muita coisa que ainda não é igreja. Dentro de mim tem ainda terra de missão. Precisa ser convertida. Está entendendo? Agora, para que eu seja missionário dos outros, eu preciso ser antes missionário de mim mesmo. E começar a desbravar essa terra de missão que está dentro de mim. E começar a entender que eu estou perdendo a fé e preciso recuperá-la. Então, meu irmão, vamos ser bem concretinhos, tá? Não quero ser teórico, não. Quero dar para vocês um exercício concreto para recuperar a fé. Qual é o ato da fé? Oração. A oração é o ato da fé. Então você vai orar. Só que orar, seria errado a gente dizer que orar é falar com Deus somente. Não. Orar é um diálogo. Eu falo, mas Ele também fala. Se você está orando e só você está falando, a sua oração está errada. Tem algum problema com a sua oração. Veja a vida dos santos quando eles rezavam. Deus também fala. São Pio de Pietrelcina, ele, quando era padre jovem, foi para o diretor espiritual dele. A gente sabe disso porque depois o diretor espiritual contava as coisas, né? Porque ele precisa guardar segredo dos pecados, né? Mas não guardar segredo das virtudes, né? Padre Pio contava, porque Padre Pio, ele via Jesus, Maria, os anjos, desde criança. Via! Conversava com eles. Como eu estou conversando com você agora, sim. Desde criança. O homem é um eleito de Deus. É um escolhido especial. Realmente. Os estigmas só foram um sinal mais externo da grande santidade que ele vivia. Desde criança. Foi eleito. Aí ele contando para o diretor espiritual. Aí o diretor espiritual disse umas coisas lá que colocou uma dúvida na cabeça do Padre Pio. O Padre Pio então perguntou para o diretor espiritual: mas padre, o senhor não vê Jesus?
O senhor não vê Nossa Senhora? Aí o padre diretor espiritual disse, não, claro que não. O padre Pio ficou confuso e disse, não, o senhor está brincando comigo, nós estamos fazendo isso por santa modéstia, né? Porque era evidente que Jesus aparecia para as pessoas. Entende? Padre novo, inexperiente, achava que era isso. Gente, Jesus não aparece para nós na oração, mas ele fala. Vivo verdadeiro. Você vai à missa todo dia? Você ouve as leituras do dia? O Evangelho? Ele fala. Para mim. Na Sagrada Escritura. Eu falo com ele, ele fala comigo. Então vamos ser bem concretinho. Você não consegue mais rezar? Você está, né? Você reza e se sente um bobo, né? Você diz, padre, não tenho fé. Eu falo assim, parece que estou falando sozinho. Tem ninguém ouvindo. Muito bem, então faz o seguinte. Você vai, pega um papel, uma caneta. Você se senta para rezar. Reza aquela salvinha do Espírito Santo. Cadê o Espírito Santo? Põe o horário. Você vai rezar 10 minutos. Tá bom. 10 minutos. Marca lá. O horário que você começou. E você vai escrever para Deus a sua oração. Se 10 minutos depois a folha ainda estiver em branco, você não rezou. O papel e a caneta é uma bengala para você se concentrar. Gente, existem momentos da nossa vida que nós estamos numa tal aridez. Existem momentos da nossa vida que nós estamos tão sem capacidade de rezar que só o papel e a caneta para ser uma bengala para ajudar a gente a falar com alguém. Escreva uma carta para Deus. Agora, gente, cuidado. Na nossa vida de oração é evidente que existem momentos de aridez. Os grandes santos nos dizem isso também. Não é que tinha só São Pio via Jesus. Não, tinha também a aridez. Quando ele ficava lá e Jesus, nada. E quando ele apanhava do diabo? Sabia disso? Padre Pio apanhava do diabo fisicamente. É só falar de desgraçado que ele dá sinal. São Pio apanhava fisicamente do diabo. Um dia tinha uma possessa na igreja, gritando, dizendo, o velho não desce hoje para a missa. Eu disse, cala a boca, mulher retardada. O velho não desce hoje. Por quê? Eu dei uma surra nele durante a noite. Daqui a pouco chega o guardião para dizer que o Padre Pio não está bem e não vai rezar a missa. Foi encontrado no quarto todo cheio de hematomas ensanguentados. Ele não tinha só as visitas consoladoras de Jesus e Maria. Ele também tinha a ausência. A provação da fé. O Padre Pio de Pietrelcina foi condenado pelo Santo Ofício e tratado como um grande pecador devasso moralmente durante anos. Durante anos da vida dele, ele foi condenado pela igreja como sendo um padre louco, histérico, que não somente isso, agarrava a mulher. Foi proibido de ouvir confissão de mulher. E ele continuou crendo. Meus irmãos, ato da fé. Existem momentos da nossa vida que tem aridez, sim. Que você é provado, sim. Por quê? Por quê? Porque o diabo quer que você desista. Se você ainda tem fé, o diabo quer que você desista. O diabo quer para você... Tem duas soluções para o diabo. Ou você perde a fé, e aí ele vai te dar uma vocação sólida para você ficar no seminário. Ou você não dá conta de perder a fé totalmente, e aí ele vai te colocar escrúpulos e vai dizer, não prossiga, porque você não vai ser um bom padre. Porque ele só quer que fiquem os maus. Dá uma perseverança para os maus. Perseverança. Gente, pega
pega o papel e a caneta e escreve sua oração para Deus, entendeu? Escreve sua oração para Deus. E ouve Deus que te fala por escrito no Evangelho do dia. Todos os dias Deus tem uma palavra para você. Ele está vivo, está falando com você. E leia a vida dos santos. Leia a verdadeira vida da igreja. Leia a verdadeira história da igreja. Se agarre com a vida dos santos. Padres santos. Se agarre com isso, gente. Isso vai salvar sua vocação, isso vai salvar a sua fé. Leia a vida dos santos. Nós estamos vivendo um momento de crise para a igreja. A igreja já teve crises terríveis e sobreviveu. Nossa geração é chamada a viver nesse momento de crise terrível que nós estamos vivendo agora. Ora, meus queridos, esse momento de crise terrível que nós estamos vivendo é para nós. Deus nos escolheu para viver esse momento histórico. Eu não estou aqui para falar de mim. E nem para fazer de conta que eu sou herói, bancar o herói, super, hiper, Padre Paulo, né? Nada disso. Mas eu devo dizer para vocês, não vou contar detalhes. Alguns dos padres sabem de alguma coisa aqui que eu andei partilhando com os padres. Mas esse ano de 2010 eu sofri e comi o pão que o diabo amassou com o rabo. Negócio. Mas Deus, por sua misericórdia, pelo ministério do meu santo anjo da guarda, colocou uma coisa no meu coração. Eu sou amado por Deus. Eu sou eleito. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz por todo mundo. Todo mundo. Ele sofreu por todo mundo. Mas tem algumas pessoas que ele escolhe e diz assim: você, meu filho, vem cá. Eu te escolhi. Eu te elegi. Sofre por mim. Você também. Eu te dou a oportunidade de sofrer de volta. Ou seja, de me amar de volta. Eu te amei. Morri na cruz por você. Vai. Sofre por mim. Sofre a calúnia. Padre Pio foi um eleito, caluniado. Sofre a perseguição das autoridades da igreja. Padre Pio foi um eleito, perseguido. Vai. Eu apanhei dos soldados romanos. Leva essa surra do diabo. Padre Pio era um eleito, um escolhido. Eu fui cravado na cruz. Recebe essas chagas. Eu te escolhi para sofrer por mim. Meu irmão, você é chamado para ser padre não em qualquer momento. Você é chamado para ser padre nessa situação em que vive a igreja hoje. Hoje. Então, se você está sendo chamado para ser padre hoje, numa igreja em crise, você está sendo escolhido para sofrer por amor. Está entendendo isso? Essa é a sua vocação. E essa é a vocação de todo padre que está aqui nessa sala. Não é o Padre Paulo especial, o mega star. Nada disso. Nós somos chamados para sofrer de volta. Jesus é por você. Você me amou, eu te amo também. Isso é uma eleição. Porque numa igreja em crise, quem é fiel sofrerá. Quem é fiel sofrerá. Não é uma hipótese, é uma certeza luminosa, clarividente, meridiana. Meus irmãos, querem ser missionários? Preparem-se. Os missionários enfrentaram. Por que nós hoje temos fé?
Como é que nós hoje temos fé? Nós hoje temos fé por quê? Porque os santos missionários antes de nós enfrentaram o perigo dos piratas, das tempestades e atravessaram o Atlântico. Depois enfrentaram o perigo da malária, das doenças, dos índios selvagens, das feras, das cobras, das cachoeiras, o frio, a fome, a sede. Eles enfrentaram tudo isso. Peguem a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Está lá a lista de sofrimentos do missionário Paulo. Se você tem fé, você vai ser missionário. E você vai sofrer. Você é um eleito. Jesus fez os 12. Escolheu os que ele quis, eleição. Para que estivessem com ele. Fé, oração, ato de fé. Pega papel e caneta e escreve sua oração, meu filho. E depois, para enviá-los em missão. Sofrimento, dor, entrega, martírio. Essa é a sua vocação. Quer conhecer a sua vocação? Leia a vida dos santos. Ela não é menor do que aquilo. Quer conhecer a sua vocação? Leia a vida dos santos. Não é menor do que aquilo. Então, meu irmão, isso é missão. Isso é missão. Você é responsável por manter sua fé viva e transmiti-la aos outros, sabendo que o diabo quer acabar com tudo isso. Você é responsável por manter sua fé viva e transmiti-la. Discípulo missionário. Essa é a nossa vocação com a graça de Deus. Assim nós somos missionários. Assim nós enfrentamos e assim a igreja passará também por essa tempestade, onde entra tanta água no barquinho da igreja e parece que ela vai naufragar. Ela não naufragará. Non prevalebunt. As portas do inferno não prevalecerão. Gente, o mal parece imenso, o mal parece vencedor, o mal parece enorme, porém esse mal é um grãozinho de areia perto do Deus onipotente. Ele vencerá. Um dia ele vai pegar esse grãozinho de areia, que é a maldade toda que nós vivemos nesse mundo hoje, e ele vai fazer assim, ó, e fazer desaparecer essa maldade. A pergunta é, do lado de quem você quer estar? De quem vai vencer ou dos derrotados? Eu escolhi me lascar nessa vida para estar um dia diante dos que entrarão no reino. Um dia eu vou chegar lá, diante do trono, pedindo perdão. Ele vai chegar e dizer, ô meu filho, vai enxugar minhas lágrimas e vai dizer, chega, acabou, não precisa mais sofrer, vamos embora para casa. Lá tem felicidade, lá tem alegria, vamos para casa. E então ele irá confundir soberbos, ele vai arrancar muita estola de padre e mandar para o precipício. Ele vai arrancar muita mitra da cabeça de bispo e mandar lá para o abismo. Porque não tiveram a coragem de pedir perdão. Porque fizeram do seu pecado um projeto de vida. Está entendendo? Não faça do pecado um projeto de vida. Não envergonhe, não se envergonhe no dia do juízo. Peça perdão desde já. Vai praticando para o juízo final. Nós não somos melhores do que ninguém, gente. Mas nós somos essas porcarias que Deus escolheu. E somos eleitos, somos queridos, porque Ele escolheu os que quis. Tem um mau gosto que Deus me livre, né? Ele escolheu os que quis. E enviou para que fossem
seus missionários. Amém. Enviou para que fossem seus missionários. Amém. Enviou para que fossem seus missionários. Amém. Enviou